Hoje, nós entrevistamos Tiago Medeiros, professor de Filosofia do Instituto Federal da Bahia. Nós seguimos nosso programa entrevistando os professores convidados da disciplina Pensando com Mangabeira, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde. Eu queria te fazer, Tiago, 3 perguntas para a entrevista de hoje. A primeira delas é sobre o tema da sua aula, que você deu no curso, e do seu livro, Pragmatismo Romântico e Democracia. E é o tema das paixões e do romantismo na política, porque hoje em dia é muito comum a gente ouvir os apelos à sobriedade, né, à racionalidade, né, como as virtudes da política, né, sendo a emoção considerada o motivo de desvios, né, de crises. Qual é a importância? Por que você busca falar sobre o oposto disso, né? Falar sobre a paixão? Bom, em primeiro lugar, porque as paixões são constitutivas de nossa experiência. São, por assim dizer, a substância básica do laço humano. O laço humano é sempre passional, né? Por baixo dos papéis sociais, das hierarquias, das divisões, há um calor de conexão que é basicamente feito de afecções, de afetos. Agora, com relação à política, é verdade o que você diz, que muitos dizem que as virtudes políticas por excelência em um regime democrático como o nosso, ou em sociedades contemporâneas, são as virtudes que apelam à sobriedade, à lucidez. Evidentemente, as instituições funcionam mais ou menos assim, sob uma espécie de funcionalidade operante prévia e não passional. Mas o que nós verificamos é que o que é razoável é constatar a presença constante do elemento paixão no debate político, principalmente porque a política é feita de representação hoje. E representação é a projeção de valores, é a projeção de identidade, projeção de possibilidades de ser, e nessa projeção cada indivíduo deposita um pouco do que é si próprio no ambiente político. E por isso as paixões têm centralidade, e me parece ingênuo deixá-las de lado. Olha, eu acho que o brasileiro deposita em todas as dimensões de sua experiência muita paixão. E na política também. E isso não é de agora, é desde sempre. Mas no contexto contemporâneo, eu não digo em relação ao nosso tempo presente, mas pelo menos desde metade do século passado para cá, pelo menos desde o período Vargas, as paixões têm sido mobilizadas dentro de uma conjuntura de afetos que faz com que a política oscile entre os discursos sobre pautas, vamos dizer assim, comezinhas, menores, e sobre pautas profundas. É evidente que as pautas comezinhas absorvem mais a atenção do brasileiro. Então, se você tomar como exemplo a eleição Agora, movendo adiante para uma outra questão relacionada a algo que você disse durante a aula.
Você falou sobre a ética da devoção e da vulnerabilidade no pensamento do Mangabeira 1, de se abrir, né? Fala sobre dedicação ao sacrifício. Você pode falar um pouco da relação com aquela ideia de o bem comum como algo que requer renúncias individuais? Faz sentido, faz muito sentido o modo que você encaminha a questão. Eu interpreto a obra do Mangabeira, a obra Paixão, o ensaio sobre a personalidade, como, entre outras coisas, a dizer que a ética que se baseia no amor, ela é uma ética mais importante para nós, pelo menos para nós ocidentais, do que uma ética baseada no altruísmo. Tá? E veja, o altruísmo é uma espécie de relação entre duas pessoas em que uma detém poder, uma detém privilégio, uma detém uma posição de superioridade, é o senhor, e a outra não. Então, o altruísta cede, o senhor cedendo, concedendo ao não senhor um acesso temporário à parte do mundo desse senhor. Então, o altruísmo não é exatamente uma premissa de sacrificar quem está na posição de senhor. Não é exatamente uma premissa que requer uma atitude de vida arriscada. A ética do amor, sim. A ética que se baseia nessa mensagem, que é a mensagem da vulnerabilidade, o amor seria, portanto, o símbolo da ação vulnerável, né, da ação de se pôr em vulnerabilidade, é uma ética em que não há posição do senhor contra o servo, ou de estar acima em relação a quem está embaixo. É uma relação realmente horizontal. Né? E, nesse sentido, a posição ética que realmente demarca a nossa ação não é de que nós, em relação aos outros, temos deveres, mas é que, em relação aos outros, acentuamos sacrifícios pessoais, porque os outros são fim em si, eles não são meios para um determinado fim diferente. Ou a premissa do sacrifício, ela vem e surge como que por oposição à premissa do dever. É uma filosofia que aponta para a ética da vulnerabilidade, para a ética do sacrifício e para a ética do amor, tendo no outro o fim em si. E, por essa razão, as nossas relações diretas precisam ser vistas sob a égide da passionalidade. São relações de paixão, mais do que relações de papéis sociais. Só que a sua questão ela vai um pouco além disso. Né? E aí o que me parece interessante é observar o seguinte: a ética do sacrifício, de alguma forma, está relacionada com uma posição do bem comum. Mas esse comum não é um ideal abstrato. Nunca pode ser um ideal abstrato. Uma espécie de cidade imaginária ou futuro que se perde no horizonte. O bem comum não. O bem comum é a satisfação das demandas de vida daqueles que nos cercam. Eu creio, então, que a ética do sacrifício apela, ou a ética do amor, se volta para o atendimento ao bem comum, sim, desde que esse bem comum seja um bem comum que nos circunscreve. E desde que esse futuro não seja um futuro que se perde no horizonte, mas o futuro de amanhã, futuro adjacente, próximo passo, o próximo momento. Então, é uma espécie de posição, apesar de acentuar a vulnerabilidade e apesar de, com isso, ser romântica, ela é extremamente realista, porque ela não quer construir o que o ser humano já é, né? Não quer construir uma posição, não quer construir uma conjuntura ideal para abarcar o que o ser humano é hoje. Não, é uma posição que joga com as cartas que existem. Com essa fala concreta, que é, afinal, o que interessa, a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, Thiago, pela sua presença, pela sua entrevista, pelas suas palavras. Muito obrigado, um abraço. E a gente fica por aqui, mas o Ideia Brasil vai continuar entrevistando os professores convidados do curso Pensando com Mangabeira, do Departamento de Ciência Política da UF.